Seja mais do que bem-vindo para mais um devocional aqui no nosso canal, onde nós falamos sobre Bíblia, teologia, espiritualidade, onde existem momentos de adoração. Você é convidado para consumir o conteúdo do canal e ser abençoado com todas as mensagens. Aqui a gente se assenta ao redor da presença de Deus, se assenta ao redor das Escrituras, para aprender diretamente dele, o que ele deseja para nós, entendermos qual que é os anseios, os desejos do Senhor e sermos fascinados com a beleza da tua santidade. Sobre isso que é por isso que nós estamos aqui, certo? E hoje nós vamos refletir sobre um texto muito famoso, que é o Salmo 51. O Salmo 51 foi escrito por Davi, logo após ele ter sido confrontado com uma grande mancha na tua história. Davi era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Isso significa, na prática, a gente pode observar que não é que Davi era um homem perfeito. Nada disso. Ser um homem segundo o coração de Deus era um homem que ansiava e valorizava pela presença do Senhor. Seu coração batia nas mesmas batidas do que o coração de Deus. Foi alguém responsável por trazer a arca de volta a Jerusalém. A arca que havia sido roubada, ele trouxe de volta. Criou-se a primeira menção ao conceito, né, de turnos de adoração, 24/7, foi criado por Davi. E o templo, o tabernáculo de Davi não era o mais bonito, mas era o que sempre, o reinado de Davi, era o que sempre Deus falava ao seu povo. Ele falava ao seu povo no sentido de saudade. Falou: olha, eu sinto saudade do tabernáculo de Davi. E Deus valorizava muito esse tabernáculo justamente por essa fome, por essa valorização da sua própria presença, promovida por Davi e o seu reinado. Dado momento, Davi se encontra no palácio, e você conhece a história. Ele vê Batseba tomando banho ali do alto do seu palácio, então arma todo um esquema para que matasse o seu marido, para que ele ficasse com ela, adulterasse com ela. E aí vem o profeta Natan, responsável. Imagina o Senhor pedir para você: olha, vai lá no presidente da nação, confrontar ele com o pecado dele. Natan, então, ele confronta Davi com o seu pecado, e após Davi ser confrontado e entender a gravidade daquilo que ele havia feito, ele escreve esse salmo. Acredito que a gente não vai conseguir percorrer o salmo inteiro, mas a gente vai dividir esse devocional em duas partes, uma parte nessa semana, agora, e a outra parte na semana que vem. São 19 versos, a gente vai ler os 10 primeiros hoje, e depois os 9 últimos. E a gente vai acompanhando texto a texto, verso a verso. A gente não vai fazer uma leitura corrida, porque eu acredito que tem muitos detalhes importantes no texto aqui, para que a gente possa absorver. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu grande amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a culpa e purifica-me do meu pecado. Você observa que desde o início existe uma consciência do salmista de que a purificação não vem através de atos humanos. Davi vivia em uma antiga aliança, onde a ordem era: obedeça para que você obtenha a bênção. Ao longo da história do povo de Israel, você vai ver Deus sendo pedagógico e dizendo: olha, se vocês fizerem isso, vocês serão abençoados nisso. Se vocês me obedecerem, então vocês serão abençoados. Se eu tiver prazer em vocês. E aí, na nova aliança, a nova aliança que a gente vive agora, a lógica, a ordem, ela muda um pouquinho. E é a partir da bênção que me foi dada, o sacrifício de Cristo por mim, enquanto eu ainda era pecador, enquanto eu ainda era filho da ira, ele se aproximou. Enquanto ainda éramos filhos da ira, ele se aproximou de nós e nos deu uma nova vida através do seu sangue vertido na cruz do Calvário. Essa é a boa notícia do Evangelho. Só que Davi ainda não vivia nesse contexto. O sacrifício de Cristo ainda não havia sido consumado. Você tinha outros rituais que apontavam para o sacrifício de Cristo. Você tinha, ao longo da história do povo de Israel, os umbrais, você tinha o sacrifício de cordeiros, você tinha o tabernáculo, que representava o próprio Cristo, né? A estrutura do tabernáculo, ou seja, Deus habitando no meio do homem, apontava para o próprio Cristo, que viria a ser Emanuel, Deus conosco. Mas Davi ainda não via isso, mas ele já tinha, talvez garantida pelo Espírito, a convicção de que quem me purifica é o Senhor. E talvez você esteja aí vivendo anos e anos debaixo de
de culpa, debaixo de vergonha, buscando fazer coisas, se cercar de atividades religiosas, se cercar de ativismos evangélicos para tentar suplantar, para tentar se livrar de uma culpa que você já carrega há anos, sendo que o único que pode nos perdoar, nos purificar e nos empoderar para uma vida em santidade é o Senhor. É isso que está escrito aqui na Bíblia. Lava-me, ou seja, o Senhor me lava, o Senhor me purifica de todo o meu pecado. Quem apaga as minhas transgressões não é o meu esforço, não são as minhas obras. Quem apaga as minhas transgressões é o Senhor, como diz aqui no verso 1. Verso 3. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Talvez isso aqui fale sobre uma luta diária. As escrituras vão dizer que o espírito milita contra a carne. E militar significa guerrear, lutar. Ou seja, existe uma guerra dentro de nós acontecendo todo o tempo. E existe uma responsabilidade, uma expectativa de Deus de que permaneçamos vigilantes. Assim como Jesus disse lá no Getsemane: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto. O espírito está sendo fortalecido, mas a carne ainda é fraca. Que sempre nos lembremos de que a nossa carne é fraca. Que cabe a nós permanecermos na videira todos os dias. Cabe a nós sermos diligentes. Cabe a nós sermos vigilantes. Cabe a nós nos aprofundarmos num relacionamento com o Senhor de tal maneira que aí sim possamos caminhar em santidade, porque estamos nele. O meu pecado sempre me persegue e reconheço as minhas transgressões. Verso 4. Contra ti, só contra ti pequei. Interessante isso aqui. Interessante isso aqui porque houve um pecado contra Batseba. A Bíblia não indica que houve uma vontade de Batseba também. A Bíblia também não deixa claro, mas nada nos impede de supor uma violência sexual. Houve também o pecado contra o seu marido Urias, que foi assassinado. Mas ele diz assim: contra ti, só contra ti pequei. Porque o nosso pecado fere diretamente o coração de Deus. O maior ferido na história é o próprio Senhor. A maior tristeza, a maior repulsa é do Senhor. Contra ti, só contra ti pequei, nos ensina muito. Deve ser algo que nós sempre temos que ter em mente quando vem a tentação, quando vem a vontade. Possamos lembrar que o nosso pecado é contra o Senhor. Fiz o que tu reprovas, de modo que é justa a tua sentença e tens razão em me condenar. Muitas das vezes confundimos arrependimento com remorso. Remorso fala sobre uma tristeza em cima daquilo que foi realizado. Uma vergonha, que passa quando a poeira baixa, você continua exatamente a mesma pessoa. Agora, quando nós lemos isso aqui é sobre arrependimento. O Senhor tem razão em me condenar. Justa é a tua sentença. Eu só pequei contra ti, por isso você tem razão em me condenar. O Senhor está certo, porque eu errei, eu falhei. Sim, mais do que isso, pecador eu sou desde o dia em que minha mãe me concebeu. Ou seja, eu já nasci com essa natureza. Diferente do que dizia o filósofo iluminista Jean-Jacques Rousseau, de que o homem nasce bom e a sociedade corrompe, a Bíblia nos aponta para uma direção contrária. Não, você e eu já nascemos com a tendência para o pecado.
você e eu já nascemos com a tendência para o mal. E a nossa única esperança é sermos lavados e sermos purificados através do sangue do Cordeiro vertido na cruz. Não existe outra esperança, não existe outra expectativa, não existe outra saída a não ser um homem, Jesus de Nazaré. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com ísopo ou isopo, que era uma espécie de uma planta usada em rituais de purificação no antigo Israel, bem parecido aí com orégano. E ficarei puro, ou seja, mais uma vez reconhecendo que a nossa purificação, que a nossa santidade, ela advém de um só. Não é da força do nosso próprio braço, não é com os nossos próprios méritos ou a nossa habilidade, não é ligado à quantidade de cultos que nós frequentamos, não é ligado à quantidade de atividades religiosas que nós fazemos, não é ligado ao nosso ministério, não. A purificação, a santificação e o poder para caminharmos em retidão, ele só vem do Senhor. E ficarei puro. Lava-me, e aí sim serei mais branco como a neve. Mas vem do teu lavar. Ficarei branco como a neve, se o Senhor me purificar e me lavar. Faze-me ouvir de novo o júbilo e a alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, ou, como algumas outras versões vão dizer, um espírito inabalável. Cria dentro de mim, ó Deus, um espírito inabalável. Muitas das vezes, com a instabilidade da vida, a instabilidade das circunstâncias, nós nos vemos perdidos, correndo de um lado para o outro, planejamos coisas, mas às vezes um mínimo cenário desfavorável, a gente já muda o plano, a gente já desanima. Mas existe um espírito inabalável que pode advir do nosso Deus, que não se move mediante as circunstâncias, que não se altera mediante os cenários, mas que só advém com o poder do Senhor. Cria em mim um coração puro. Eu e você, pelos nossos próprios esforços, não somos capazes de ter um coração puro. Cria dentro, não é transforma. Achei legal esse termo, cria. Porque o nosso coração é mau. E o Deus que faz surgir do nada todas as coisas, pode criar em mim e em você um coração puro, que não se inclina às paixões da carne, que não se inclina às métricas de sucesso do mundo. Um coração puro que se inclina somente ao Senhor. E Ele pode fazer isso por mim e por você. Se você hoje se sente sujo, se você se sente culpado por erros que você cometeu, existe uma boa notícia para você e para mim, que não depende dos nossos próprios esforços. Existe uma notícia, existe uma esperança, existe uma expectativa. De que o nosso coração se alinhe ao coração do Senhor. Mas essa purificação só vai acontecer mediante o arrependimento. Que o Espírito hoje nos preencha de tal maneira que nos dê convicção. Olha, nem nisso nós estamos sozinhos. Nem em ter convicção dos nossos próprios pecados nós estamos sozinhos, porque temos um outro Consolador que está em nosso meio e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E que hoje o Espírito Santo nos convença do nosso pecado, da nossa pecaminosidade, da nossa maldade, da nossa pequenez, do quanto somos miseráveis, e nos leve de volta aos pés de Cristo. Existe uma esperança para você e para mim hoje. Querido Senhor, nós nos arrependemos diante da Tua presença. Querido Senhor, que o Teu Espírito gere em nós a convicção do nosso pecado, mas que o Senhor crie em nós um coração puro, um espírito inabalável, renovando o nosso espírito,
que não se curva a tendências, que não se curva a circunstâncias, que não se curva a cenários, mas que tem os olhos fixos na tua presença, que tem os olhos fixos em quem o Senhor é, porque quando pecamos é somente contra ti que pecamos. Que ao recebermos vestes novas, façamos de tudo para nunca mais manchá-los, Senhor. Em nome de Cristo que pedimos. Amém. Espero que você tenha sido abençoado. Te convido a você se inscrever no canal, deixar aí o seu gostei para que alcance mais pessoas. Eu te vejo no nosso próximo conteúdo.